Estamos aqui com mais uma edição de Reconversa. Eu e o Serelepe Valfrido Vardi. Gostou do Serelepe? Minha avó usa essa expressão. Eu, Serelepe Valfrido Vardi, nesse que é o mais invejado podcast do país. Não por nossa causa. Nossa causa não, ninguém tem razão para isso. Mas em razão dos nossos convidados. Esse sim, né? Como hoje, por exemplo, em que a gente traz o professor Carlos Nobre, um dos maiores especialistas do mundo em clima, desequilíbrio climático. Olá, eu me propus para hoje uma tarefa difícil e delicada, que é fazer a crítica do professor Carlos Nobre com base nessa entrevista que ele deu recentemente para o Reinaldo Azevedo. É difícil porque é uma entrevista longa e eu acho que 90% do tempo o professor está falando coisas absolutamente corretas, pertinentes e importantes. É uma tarefa delicada porque trata-se de uma pessoa séria, respeitada mas que precisa ser criticado. Por quê? Ele tem uma visão de mundo, de Amazônia, uma visão de engenheiro, que eu acho que é perigosa, perversa. Perversa por quê? Porque não critica um plano para a Amazônia que não tem como dar certo, baseado na construção de grandes obras de infraestrutura, baseado num capitalismo correto, um capitalismo verde, que não existe, que é uma ilusão, e numa transição energética que é inviável. É complicado você analisar uma entrevista tão longa e complexa, mas esse é o meu desafio para hoje. É meteorologista, é engenheiro, ele é um cientista de uma família de cientistas. Eu acho que boa parte do problema vem dessa mente engenheira, né? Eu acho que falta aos engenheiros um pouco de sensibilidade ecológica, social. Aí alguém vai dizer, pô, Rodolfo, você está dizendo que Carlos Nobre, né, um dos maiores climatologistas do país, não tem sensibilidade ecológica. Eu vou recorrer a um vídeo já relativamente antigo que eu fiz para poder mapear o pensamento do Carlos Nobre em relação ao negacionismo climático. Previously on Lost. What did you do? A outra teoria que eu acho que é muito... A outra imagem que eu acho que é muito útil que o Sam nos traz é a teoria da cebola, sobre o doomerismo. Ele fala que você tem ali no meio da cebola um certo nível de colapsismo e camadas maiores que se abraçam, né? Até uma pessoa que nega completamente que tem alguma coisa errada acontecendo com o planeta. E ele analisa cada uma dessas camadas. Certo, então da mesma forma que a gente tira camadas de uma cebola de fora para dentro, né, a gente deve analisar o negacionismo climático das camadas externas até as camadas mais internas, né, em que as camadas mais externas correspondem ao nível máximo de negacionismo e o centro seria reservado ao realismo. Quero saber localizar, de acordo com a teoria da cebola do Sam, exatamente onde é que estão os preppers.
Pois é, eu gravei esse vídeo há vários meses para localizar os preppers, né, que são aquelas pessoas que estão se preparando para o apocalipse climático. Mas eu acho que ele é muito útil para a gente localizar e entender o pensamento de Carlos Nobre, onde que cada um de nós está. That what the real problem is, I call it peeling back the layers of the onion. You know, you got the clueless fucking morons, and you got the clueless morons, and you get down to the apocalyptimists. Então o professor Carlos Nobre, ele seria o apocaloptimista, né? O que é isso? É aquela pessoa que sente que a gente está rumando a um apocalipse, mas ainda assim é otimista, né? Aí provavelmente você está pensando assim, poxa, que legal, ser otimista é bom, porque o pessimismo paralisa. Não é necessariamente assim, tá? O problema é se você for otimista com processos que vão causar mais sofrimento e te levar mais rápido em direção ao apocalipse. E eu estou falando de quê? Construção de estradas na Amazônia, como a pavimentação, a reconstrução da BR-319, construção de hidrelétricas na Amazônia. E aí você vai falar, pô, mas Carlos Nobre não está defendendo isso. Não, ele não está defendendo explicitamente a BR-319, mas ele não está condenando, né? E ele passa 1h30 falando sobre mudança climática com o Reinaldo Azevedo, mas não fala naquela obra, que é a obra mais perigosa do ponto de vista do clima global em todo o planeta e que está sendo iniciada agora pelo presidente Lula. Repetindo, né, relembrando, a BR-319 vai levar, se for completada, o arco do desmatamento até a cidade de Manaus, até o centro da Amazônia. Vai cortar literalmente a Amazônia em dois, de fora a fora, né? Porque ela se liga a outra estrada que vai até o Caribe, né? Então geralmente vai levar, enfim, vai torar a Amazônia em dois realmente, né? E ele fala nessa entrevista, a gente vai ver mais tarde, eu vou mostrar o segmento, ele fala em transição energética e hidrogênio verde. O que é o hidrogênio verde? Enfim, é uma forma química que o hidrogênio assume com base em muita energia, né? Ele não é gerado do nada, você precisa de hidrelétricas para produzir hidrogênio verde. Enfim, Belo Monte, lá, eu estou aqui na frente do lago de Belo Monte, que está secando, que não está produzindo energia nenhuma. Então como que o Brasil vai produzir e exportar hidrogênio verde se as nossas hidrelétricas estão entrando em colapso, né? Carlos Nobre sabe disso, mas finge que não sabe, né? Finge que é possível uma transição energética baseada em hidrelétricas. E finge que é possível domar o agro e conter o desmatamento, né? Sem confrontar a própria distribuição de terras, até o próprio modelo de capitalismo em que o agro se baseia, né? Então, esse otimismo, ele é perverso e pode ter consequências altamente negativas, porque vai causar mais sofrimento num prazo mais curto e vai causar o colapso da floresta amazônica antes do que ele inevitavelmente acontecerá. E aí alguém também pode pensar, pô, mas se a floresta vai terminar se acabando de toda forma, se o colapso climático é inevitável, o que a gente tem a perder? Tem muito a perder, porque vocês têm filhos, né? Alguns já estão lidando com netos, e você quer que esse colapso climático aconteça no momento mais tardio possível da vida das pessoas que você ama, para que elas sofram o menos possível, né? E é por isso que a gente não deve pavimentar a BR-319, não deve construir a Ferrogrão, não deve construir o complexo hidrelétrico do Tapajós, né? Que são todas obras em curso no governo Lula, algumas implicitamente defendidas por Carlos Nobre e outras negligenciadas. And then you have to get a whole new onion out, but one. Tá, ele dá aí o quadro geral da cebola, mas vamos ver camada por camada, né? Ele vai descrever de novo
na sequência. So you have on one end what we call the clueless fucking morons, just the absolute clueless morons. I'm talking the Donald Trump level of clueless fucking moron. You know, É só você deixar de comer menos um pouquinho. Tá? Quando se fala em poluição ambiental, só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante. the basket of deplorables over here, usually on the right, but not always. Ok, então a camada mais externa da cebola, ou o extremo no espectro, é clueless fucking morons. É o imbecil pra caralho que não tem a menor ideia do que tá acontecendo. A gente tá bastante cansado dessa categoria, né? Desses completamente idiotas que ainda negam o aquecimento global. E quando a gente vê o professor Carlos Nobre, como nessa entrevista, falando tão bem sobre os processos de degradação do clima do planeta, a gente entende que ele é a oposição dessa categoria. E é de fato, né? É a categoria que embarca o pessoal da AproSoja, né? Os ruralistas mais alucinados. E então a gente pensa, esse é o grupo a ser combatido. Se o professor Carlos Nobre está argumentando tão bem contra esse grupo, ele não pode ser criticado, ele deve ser louvado, né? Mas como eu pretendo deixar claro mais tarde, o otimismo dele sobre a domesticação do agro, a transição energética, as energias limpas, pode ser profundamente daninho, talvez até mais daninho do que a atitude dos clueless fucking morons, porque é esse otimismo que vai ditar os processos que vão levar à construção ou não dessas obras planejadas ou em curso na Amazônia, como a PR-319, a Ferrogrão e as hidrelétricas do Tapajós. Then the vast majority of the bell curve is what we call normies, what doomers call normies. And this is, 99% of the population normies. And they range from being clueless morons, but not clueless fucking, but just plain old clueless morons, who just pay no attention to this. And as you move generally towards the left, I guess going this way from your camera, as you move towards the left, you go from clueless moron to what? Então a gente passa de clueless fucking mormons para normies. Clueless fucking morons, não é mormons não, eu falei errado. Às vezes pode ser a mesma coisa, mas não é morons, que é idiota. Segundo ele, 99% das pessoas. O que são os normies? É o normalzinho. Normalzinho. É aquele que nem pensa ou na questão ambiental, ou está ciente, mas não leva em conta, enfim, nem fala sobre isso. Então a gente já falou daqueles que são os completamente idiotas que negam o aquecimento global, né? E a imensa maioria das pessoas que são os normies, né? Que são aqueles que não pensam no assunto. Esse aí quando você está andando na cidade, é a maior parte das pessoas, né? E o Carlos Nobre também não é um desses, é uma pessoa que pensa constantemente, não só pensa, mas escreve artigos em revistas respeitadas, artigos de qualidade sobre isso, né? Então ele está melhor do que a maior parte dessas pessoas, né? Melhor que eles, mas perigoso, porque ele está numa posição privilegiada de alguém que fala sobre o aquecimento global, mas é perigoso porque ele não condena essas grandes obras, esse projeto para a Amazônia, né? Esse projeto tecnológico, esse projeto de engenharia. E ele tem uma mente engenheira pela sua origem. We call the apocalyptimist. An apocalyptimist, the definition of an apocalyptimist is somebody who basically knows we're fucked, but thinks things are going to turn out okay anyway. Aí você tem então os apocaloptimistas. Apocaloptimistas.
é aquele que sabe que o apocalipse está aí, batendo na nossa porta, mas ele tem fé que alguma coisa vai ser feita, alguma coisa vai mudar e podemos escapar dele. E essa é a posição do professor Carlos Nobre, né? A gente sempre tende a pensar no otimismo como uma coisa boa, mas o otimismo não é necessariamente uma coisa boa, né? Vamos pensar em exemplos em que o otimismo pode ser ruim, por exemplo, nas bets, né? Você está apostando todo o seu dinheiro. Se você é otimista, não, eu vou apostar que agora eu vou ganhar, você está entrando mais no buraco, né? Pensa no alcoólatra que está bebendo, segue no vício, e o nosso vício, no caso, né? Quando eu estou falando de planejamento do desenvolvimento da Amazônia, o nosso vício é o quê? É construir hidrelétrica, é construir estradas, né? Então persistir nesse vício, achando que tudo vai dar certo no final, pode ser muito pior do que perceber que isso é um perigo e você deve parar, né? Então é esse tipo de otimismo de Carlos Nobre, né, que se não está explicitamente defendendo a BR-319, também não está condenando, né? Por que não está condenando? Porque não está preocupadíssimo. Por que não está preocupadíssimo? Porque acha que as ONGs, através de manejo florestal sustentável, certificação, mecanismos de controle, dariam conta de administrar aquele território. É esse otimismo que eu considero extremamente perigoso, porque ele chega nos políticos, né, que ganham uma espécie de autorização para seguir com essas obras que vão terminar de pôr um fim na floresta amazônica e causar o colapso total do clima do nosso país. Agora tem um aspecto ainda mais perverso, que faz com que eu chame ele de Carlos talvez não tão nobre, né? Porque ser otimista não é um pecado, mas por que ele é otimista com a relação a uma questão que obviamente vai dar errado? Porque ele tem interesses pessoais nisso, né? Ele tem esse projeto Amazônia 4.0, ele quer criar o MIT da Amazônia, e tudo isso precisa de financiamento, precisa de muito dinheiro. E o dinheiro vem de onde? Vem do capitalismo, vem do governo. Então você, como ele tem interesse em levar adiante esse plano, Amazônia 4.0, criar um instituto de pesquisa de gente do mundo inteiro. Professor, é uma honra tê-lo aqui. E nosso público quer saber, afinal de contas, né? O senhor é a nossa pitonisa. O que vai acontecer com o mundo? Nós vimos o Brasil que está em chamas, né? De norte a sul, nordeste, tem escapado por razões, enfim, específicas ali, que também se pode explicar, mas a situação é dramática. Se não surpreende, ao mesmo tempo, na sua extensão, os incêndios, na sua extensão, na sua força, no número de eventos, acho que isso pegou todo mundo um pouco assim de surpresa, talvez não o senhor. Ainda sobre a questão dos incêndios, o Carlos Nobre tem uma explicação que eu considero delirante. Ele diz que ele acredita que isso aí é tudo uma coisa articulada pelo crime organizado, né, pelo PCC e etc., para sabotar o Lula. Por quê? Porque o Lula conseguiu causar essa diminuição do desmatamento que prejudica os interesses do crime organizado. Então o crime organizado não quer que Lula se reeleja e por isso articulou esse ataque de incêndios para boicotar Lula. Então os incêndios não estão acontecendo porque Lula foi fraco na questão ambiental, foi fraco no controle, na prevenção e etc. Eles estão acontecendo justamente pelo motivo oposto na narrativa de Carlos Nobre. Estão acontecendo porque Lula foi muito bom a ponto de prejudicar os interesses dos desmatadores, e os incêndios seriam uma forma de sabotar a reeleição de Lula, né? E nós temos de falar sobre isso, né? Nós temos de saber se o mundo está indo para o brejo, ou não é bem brejo, né? O fogo não está. É um prazer tê-lo aqui. Muito prazer, Reinaldo, Valfrido, uma satisfação muito grande conversar com vocês. Eu assisto você, Reinaldo, há décadas. Há década. Então é uma satisfação. Luiz Henrique Rocha escreveu: bom,
O cientista entrevistado começa dizendo: Reinaldo, eu te assisto há décadas. Pronto, não precisa dizer mais nada. Vocês sabem que o Reinaldo Azevedo, hoje em dia está com Lula, mas era um dos reacionários mais furiosos até recentemente, né? Inclusive criou aquele termo petralha, né? Pronto, não precisa dizer mais nada. Aqui no Sul tem uma frase dita por importante filósofo gaúcho, que ninguém sabe o nome. Quando criamos falsas expectativas. A frase é: de onde menos se espera, daí é que não sai nada. Situação muito grande. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Nem nós, cientistas, previmos que a temperatura ia subir tanto em 2023 e 2024. No começo de 2023, nós prevíamos, em 2022 a temperatura do planeta estava 1,2 graus mais quente do que antes. Essa afirmação de que nós, cientistas, não previmos, ela é problemática, né? Porque quem entende o mínimo de ciência sabe que tem cientista, tem um cardápio de cientista para tudo que é lado. Tem cientista prevendo as mais variadas coisas, né? Não, a ciência não é uma coisa monolítica como a frase parece sugerir. Então é claro que tinha aqueles que previam sim. Mas tudo bem, isso nem é o mais problemático. Ele vai fazer agora uma longa explicação, muito detalhada, né? Eu até enviei esse vídeo para uma amiga, uma colega, uma colaboradora crítica também dessas grandes obras da Amazônia, que viu o vídeo dele e falou: olha, uma aula magnífica, né? Definiu o vídeo como uma aula magnífica. Quem quiser, só que eu até poderia colocar inteira, o problema é que é muito longo. E como é que eu vou analisar um vídeo de 1h30 e ainda botar meus comentários em cima? Então, quem quiser, vai lá no site do Reinaldo Azevedo, assiste o vídeo completo. Aliás, recomendo muito que façam. Aqui eu vou me concentrar nos trechos mais críticos, então vou cortando todo o resto. Uma pergunta lógica a partir do seu discurso, toma de advogado do diabo aqui. O senhor diz, os cientistas foram surpreendidos por essa elevação de temperatura. Quando o senhor diz foram surpreendidos, eu entendo que os modelos matemáticos que vocês tinham, com os dados que vocês alimentavam esses modelos, não estavam, então, com as informações para se chegar a um e-mail. Isso não levanta uma hipótese, ao menos, de que então tem um fator não antropogênico, que não seja provocado pelo homem, para a elevação da temperatura? Esse é um trecho da entrevista que é problemático, sim, né? Então o Reinaldo Azevedo, esse aumento maior do que esperado, que surpreendeu os cientistas, não sugere que há um elemento não antropogênico, um elemento natural no aumento da temperatura. A resposta deveria ser um enfático não é isso, né? Não é. Todo esse aumento é antropogênico, né? E Carlos Nobre não dá esse não enfático, né? O que acontece? A gente está observando o aumento da concentração de CO2 na atmosfera e o aumento da temperatura. Agora, exatamente como que o aumento de CO2 se converte em aumento da temperatura, quantitativamente falando, é uma coisa que é pouco compreendida. Essa é a resposta correta. Mas Carlos Nobre não dá esse não enfático, né? Existe sim essa possibilidade. Tá vendo? Mais do que não dizer que não de jeito nenhum, ele diz existe sim essa possibilidade. Não existe, né? Diferentes processos estão acontecendo no planeta e todos eles são antropogênicos. Não dá para falar mais em processo atmosférico natural no planeta Terra. Isso não existe mais, né? Tudo o que está acontecendo aí é causado pelo homem. É a única pergunta que eu tinha. Existe essa possibilidade porque os modelos, eles respondem muito ao aumento da concentração dos gases. Então, eles respondem muito nesse sentido. Uma das razões que começa a ser entendido é que, vamos dizer assim, todos os gases, no caso, o gás carbônico, né? Que a gente joga, queima de combustíveis fósseis, da agricultura, queima da vegetação, das florestas, é o principal gás do aquecimento global, gás carbônico. Então, de todo o gás que a gente joga,
53%, 54% é removido. 30% a 33% as florestas removem e 20%, 22% os oceanos removem. Aí o que aconteceu em 2023? Diminuiu a remoção. Longa explicação, eu não vou colocar inteira, quem quiser vai lá no original, mas basicamente ele diz que diminuiu a remoção. Sim, se diminuiu é porque o oceano tem um limite, porque a temperatura afetou, que seja, mas não dá para dizer que não é antropogênico, né? Não dá para chamar de natural, como quis dizer o Reinaldo Azevedo. Agora a gente vai fazer um longo salto, ele vai fazer uma longa dissertação, sem problema nenhum, sobre mudanças climáticas e etc, né? Os trechos mais complicados estão na segunda parte da entrevista. Então, estudos mostram que se a gente, para combater e fazer a temperatura não passar de 1 grau no final do século, quer dizer, já chegar a 1,5, esse que era o sonho, né, da Convenção Climática. Chega em 1,5 em 2050. E depois começa esfriar. Zerou as emissões, começa a tirar o gás carbônico, a gente chega em 2100 a 1 grau. Maravilhoso, 1 grau é perfeitamente, não afeta a biodiversidade, nem a nossa saúde, nem nada. Então, para isso, estudos mostraram que a gente precisaria restaurar mais ou menos 6 a 7 milhões de quilômetros quadrados em todo o planeta. Parece muito, mas não é. Não é. Fazendo isso, a gente... 7 milhões de quilômetros de restauração de florestas. Florestas. Em todo o planeta. Em todo o planeta. Pouco menos que o Brasil. 8 milhões de quilômetros quadrados. Considerando o tamanho do planeta, não é muita coisa. Muito floresta tropical, por quê? Floresta tropical... Então, conter o aumento da temperatura, zerar as emissões e restaurar ecossistemas são todas coisas boas. O problema é que quando ele parece acreditar de fato nesse plano, ele precisa, para esse plano que eu acho que é completamente alucinado, que não tem a menor chance de ocorrer, para esse plano dar certo é necessária essa tal transição energética, que seria baseada nas tais energias renováveis. E para isso precisaria de muita energia hidrelétrica, né? Então, tem que construir o complexo hidrelétrico do Tapajós para que a gente possa fazer essa transição e nos livrar dessa economia baseada em combustíveis fósseis. E não tem como dar certo. Então, se você construir... Eu entendo que ao construir o complexo hidrelétrico do Tapajós, a gente piora em muita situação, porque a gente alavanca fortemente os desmatamentos na Amazônia. Mas Carlos Nobre parece não ver relação entre construção de hidrelétrica, pelo menos uma relação necessária, obrigatória, entre construção de hidrelétrica e desmatamentos, né? Então, de certa forma, ele dá sinal verde para a construção dessas hidrelétricas, o que vai, na verdade, causar a destruição da Amazônia junto com a BR-319. A BR-319 é outra questão, porque o Carlos Nobre acredita na bioeconomia, na Amazônia 4.0, para que esse plano dele dê certo, né? Mas a bioeconomia precisa de acesso de qualidade, né? Ela não chega onde ninguém consegue chegar. Então ele endossa a 319, ele endossa as hidrelétricas do Tapajós, como a gente vai ver melhor mais adiante. Então esse é um exemplo de como o otimismo pode nos levar a uma catástrofe maior, mais cedo do que aconteceria se a gente tivesse uma visão mais realista da relação entre energia, capitalismo e degradação ambiental e aquecimento global. Agora veja que ele nunca fala em conter a expansão da matriz energética. Ele não vai falar em reforma agrária. Ele não vai falar em superar o capitalismo. Não vai falar em nada disso porque ele trabalha dentro do guarda-chuva do capitalismo e o capitalismo precisa da expansão contínua. O que dá para fazer? Boa pergunta. Então, nós temos que salvar o planeta. Eu arremato, professor. Então, vocês estão aí de boa assistindo isso aí, mas eu é que estou vendo um montão e cortando alucinadamente para que isso caiba no tamanho de um vídeo normal, né? E agora a gente tem um momento de virada. Eu cortei muita coisa aí para trás, né? Quem quiser ver lá no vídeo original. É nessa pergunta do que dá para fazer
que começa a entrar o trecho mais crítico que eu pretendo analisar. E aí ele fala, nós temos que salvar o planeta, né? Um colapsista diria, olha, não dá para fazer nada, a gente tá perdido. Mas é nessa de salvar o planeta que ele vai levar o planeta mais rapidamente para o buraco. Monte de problemas, mas deixa eu dizer que tem soluções. Não, tem soluções. Tem Inacreditável. Então, definitivamente, esse é um ponto de virada da entrevista. Até aqui, ele estava apresentando o problema. Agora ele vai vender as soluções. Tem soluções. O que são? Primeiro, nós somos aí 8 bilhões de pessoas, né? Nunca tivemos nem perto. Nunca antes da história desse mundo teve 8 milhões. Tivemos perto disso. Mas, de qualquer modo, por outro lado, nós avançamos tanto na ciência É verdade. que é totalmente factível. Por exemplo, você gerar alimentos para 8 bilhões de pessoas usando muito menos área é totalmente factível. A ciência mostra isso com clareza. Só dar um exemplo simples, né? O Brasil, se a gente pegar as emissões do Brasil, 55% das emissões lá em 2022 é boi. É o desmatamento para fazer a pecuária e é o arroto do boi. Então, É arroto só ou tem pum também do boi? Porque muita gente... É um saco, é longo, né? Porque agora tem que explicar se é arroto, se é pum, seja lá o que for. O fato é que ele vai fazer a propaganda da pecuária verde, né? Que é um mito. Aí, então, olha, a pecuária que a gente chama regenerativa, muito menos emissões, ela é 2 a 4 vezes mais produtiva que a pecuária normal. Então é possível sim ter produção de carne bovina. Quando você usa a pecuária regenerativa também. Pronto, o primeiro produto que ele apresenta é a pecuária regenerativa. Você acredita nisso? Eu não. Né? E por que isso é um produto, não é uma ideia? Porque a pecuária regenerativa vem com, sei lá, com um curso de pecuária regenerativa ou com um selo um selo verde, etc. E tem várias organizações aí conservacionistas dando selo verde para a pecuária, né, para a fazenda. Então é um produto, sim. O boi vive 1 ano e meio. Quando você pega a nossa pecuária, o boi vive 2 anos e meio, 3 anos. Então ele emite quase o dobro. Então você diminui. O que é a regenerativa? A pecuária regenerativa é o seguinte: é o sistema integrado lavoura, pecuária, floresta. Você mantém assim uma pastagem, você faz uma área bem grande assim, você corta assim, tipo em 6 pedaços, você põe a pastagem, aí você mantém o boi lá na pastagem por uns 2 meses, aí comeu toda aquela gramínea, aí você passa para a próxima pastagem, aí você planta uma cultura agrícola ali, que dá inclusive lucro, mas ela também melhora os fertilizantes e tal. E ao mesmo tempo, em toda essa região, você planta árvore. Faz um rodízio. Você planta árvore. Por que plantar árvore é tão importante? Primeiro, você remove gás carbônico. Mas tem uma belíssima coisa que não dá para entender por que os pecuaristas, desde que os portugueses trouxeram o boi para cá, eles não perceberam isso. Quando você tem árvores, o boi e a vaca passam a maior parte do tempo na sombra. Sim. Só sai da sombra quando vão comer. Isso. Quando eles passam na sombra, o boi de abate engorda 200 gramas por dia a mais. Engorda muito mais rápido. A vaca produz 10 a 20% mais leite. Então, essa pecuária, sistemas integrados lavoura, pecuária, floresta, eles são muito mais lucrativos, muito mais produtivos, o lucro é maior, é 2 a 4 vezes mais lucrativo, usa uma área muito menor. Estou dando o exemplo da pecuária, que é o nosso problema aqui do Brasil. A agricultura é a mesma coisa. A agricultura regenerativa é muito mais produtiva. Olha, eu não entendo essa pecuária regenerativa. Ela tolera algumas árvores na medida que o gado precisa de alguma sombra, mas é a conta da vaca poder ficar debaixo da árvore. Aí tem uma alternância entre cultivos e pasto. Agora, é essencialmente a mesma coisa, porque você tem, quer dizer, é um pouco melhor, mas não resolve nada, né? O fato de que o boi é sacrificado mais cedo também não me parece nada simpático.
O limite é que a vaca não sobe em árvore e ela sempre vai precisar comer pasto. Então vai ter que ter uma quantidade gigantesca de pasto. É uma arvorezinha que sirva para fazer uma sombra para o boi, não chega a ser uma solução satisfatória para o colapso. Para o colapso ambiental, para o que a gente está vivendo. Não existe pecuária ecologicamente sustentável possível. E quando ele fala da agricultura regenerativa, ele não fala em agricultura familiar, né? Que é isso que a gente precisa dividir essa terra, né? Vê se ele vai falar em dividir a terra. Eu tenho falado que o Brasil tem toda a condição de ser o primeiro país a zerar as emissões. Por quê? Os países que mais emitem: China, Estados Unidos, Índia e Rússia. Acima de 75% das emissões desses 4 países é queima de combustíveis fósseis. Primeiro lugar petróleo, depois carvão, depois gás natural. O Brasil, 20% das nossas emissões queima de combustíveis fósseis. Então, na hora que a gente zerar o desmatamento, 2022, 50% das nossas emissões. 25%, agricultura e pecuária. Então, na hora que a gente zerar o desmatamento, esse é o plano, como você sabe, um plano ambicioso do governo federal brasileiro, mas também de governos de estado. Ambicioso coisa nenhuma, porque o plano é para zerar em 2030. A gente está em 2024. Como é ambicioso? Eu não entendo. Por que 2030? Por que não bota para zerar imediatamente? Para zerar ano que vem? Quais são as etapas? Por quê? A gente está em 2024. O que vai fazer em 5? Qual é o plano para 6? 2027, 2028, 2029? E por que zerar em 30? Tá? Porque é a proposta do final do segundo governo da reeleição de Lula. Não tem nada de ambicioso. É um plano preguiçoso. Eu estava em Nova York num evento com o governador do Pará, Helder Barbalho. Ele mostrou belíssima redução dos desmatamentos lá do Pará. Mas que belíssima redução do desmatamento do Pará, coisa nenhuma. Olha aqui esse céu todo esfumaçado, né? Eu tô vivenciando isso aqui no dia a dia, não tem, sabe, tá tudo pegando fogo, tá um horror. Tá, teve uma queda ali em relação a Bolsonaro, mas foi essa queda de 50% que aconteceu, mas só levou a gente para aquele nível pré-Bolsonaro, para aquele nível de governo Temer, né? Porque tirou o Bolsonaro, que era um dos maiores bandidos que a gente já viu passar pela política. Não tem redução substancial nenhuma que livre a gente do colapso. Agora, Carlos Nobre tá impressionado com o plano de contenção dos fazendeiros de Helder Barbalho, enfim, é um coronelzão aí colocado no poder pela elite paraense. Você acha que a solução passa por Helder Barbalho, Carlos Nobre? Por favor. O Brasil, zerando os desmatamentos até 2030, já reduzimos 50% das nossas emissões. Olha aí, ele endossa explicitamente essa data de 2030. Por que 2030? Por que não zera agora? Se dá para zerar, por que não zera agora? Tem que ser até 2030. Por que a gente vai permitir mais 6 anos de desmatamento? Isso é uma loucura. E aí, uma transição energética pode ser mais rápido? Biohidrogênio? O hidrogênio verde. Pronto. Esse é o ponto-chave da entrevista. Esse é o ponto fundamental. Hidrogênio verde. Como que vai fazer esse hidrogênio verde, Carlos Nobre? Com hidrelétricas, né? Onde? Aqui no Xingu, no Tapajós, né? Porque você sabe que as hidrelétricas estão secando, que Belo Monte não está produzindo energia. Como que vai produzir hidrogênio verde se a gente já não consegue gerar energia nessas hidrelétricas? Ele acha que dá para construir hidrelétricas aqui, tudo bem, isso não vai alavancar o desmatamento, porque a mente engenheira dele diz que teoricamente é possível. Ah, sim, teoricamente é possível, é só não desmatar, é só ter não sei o que, é só ter não sei o que lá. Não é. Aí fala, não, as hidrelétricas, elas podem não gerar metano, é só limpar o fundo, é só não sei o que. A mente engenheira acha que tem uma solução técnica para cada problema, mas não tem. Quanto mais hidrelétrica construir, pior vai ser. Mais destruição vai ser. Mais rápido vai ser o colapso. É por isso, por falar em hidrogênio verde como uma solução que esse otimismo de Carlos Nobre é perigoso. Hidrogênio verde e também acelerar muito a energia solar, né? A energia solar eólica, ela custa 1/3 da eletricidade. E aquele outro dado importante também.
A poluição da queima dos combustíveis fósseis, a poluição urbana leva 6, 7 milhões de mortes por ano. Mesmo aqui em São Paulo, é a cidade mais poluída do Brasil, mais de 15 mil mortes por ano. Então é isso, fala em solar, fala em eólica, mas não fala em conter a matriz energética, não fala em usar menos energia, né? Em crescer menos. E para crescer menos sem ter fome, precisaria o quê? Diminuir a riqueza dos mais ricos, diminuir a desigualdade social, distribuir a terra. Essas são eu não falo em soluções, porque no fim das contas tudo vai nos levar ao colapso. Essas são as ideias que nos darão um futuro menos pior. A expectativa de vida do paulistano é 2 anos a menos do que pessoas que moram em áreas não poluídas. Então, também, isso é muito importante. Então, o Brasil pode também fazer a transição energética, ela faz sentido econômico também. Qual é o plano dessa transição energética? Essa transição energética é baseada em construção de novas hidrelétricas na Amazônia. Por isso que é perverso o discurso de Carlos Nobre. Ele pode não estar falando explicitamente em hidrelétricas, mas está subentendido. Vai atrás do plano de transição energética do Ministério da Fazenda para vocês entenderem como é isso. Melhora a qualidade do ar de todas as cidades. E então é isso que eu quero dizer. O Brasil pode chegar a emissões líquidas zero em 2040, por quê? Zero desmatamento e começa grandes projetos de restauração. O Brasil lançou na COP28, em Dubai, o projeto Arco da Restauração. É 1h30 de blá blá blá, e não tem uma palavra contra a BR-319, não tem uma palavra contra a Ferrogrão, não tem uma palavra contra a hidrovia Tocantins-Araguaia, contra hidrelétricas do Tapajós, contra a saída para o Pacífico a partir do Acre, né? Então, não tem negócio de arco da restauração, isso é ficção científica, isso parece a coisa do Elon Musk lá querendo ir colonizar Marte, né? Não tem o menor sentido. E sem fazer oposição a essas obras, até o conceito de arco do desmatamento cai por terra, porque você vai ter o desmatamento entrando pelo centro e acabando com tudo, né? Negar essa realidade é o que eu chamo de negacionismo, né? E é um negacionismo conveniente, porque todas essas soluções aí que ele está colocando são soluções que ele vai vender através do seu grande produto, que é o MIT da Amazônia e a Amazônia 4.0. A Amazônia 4.0, até o nome é escroto. E, de fato, isso foi uma iniciativa que eu levei para o BNDES, eu sou membro do Conselho de Administração do BNDES, eu levei... Olha aí, membro do Conselho de Administração do BNDES, então tá aí, tá misturado com a coisa toda, tá misturado com toda a porqueira desse capitalismo. Então, por que o Brasil pode ser o primeiro país a emissões líquidas zero? Porque nós podemos rapidamente zerar o desmatamento. Como? Podemos mesmo? Se a gente pode, como é que a gente vai zerar até 2030 o desmatamento? E se pode zerar até 2030, por que não zera logo agora? Qual é o plano para zerar até 2030? Ninguém fala. Fazer a transição energética rápida. Como que é essa transição energética? Baseada em quê? É baseada em energia solar e eólica? Cadê os números? Né? Eu quero saber onde é que estão os números, né? Como vai ser essa transição energética? Até onde eu sei é baseado em construção de hidrelétricas. Então o senhor, de certa forma, está endossando o barramento do resto dos rios da Amazônia, do que sobra. A agricultura demora um pouco mais, porque infelizmente esse é um setor mais negacionista de mudanças climáticas. Pois é, mas aí o senhor não fala em reforma agrária, não fala em confisco de terra, né? Qual é o mecanismo para conter o agro? Mas nós podemos, criando esses grandes projetos de restauração florestal, remover, por exemplo, até 2040, nós podemos ter 1 milhão de quilômetros quadrados no Brasil em restauração. Mata Atlântica aqui, Amazônia, Cerrado, até mesmo Caatinga e Pampa. Quando a gente fizer isso, a gente vai estar removendo 1,2 bilhões de toneladas de gás carbônico por ano. A floresta tropical. Fala em regeneração ambiental, em remoção de carbono, ele não está vendo que está tudo queimando, que está tudo se acabando, né? Como que a gente vai recuperar alguma coisa se está tudo pegando fogo? Ele acha que
que tem uma solução de engenheiro, que tem uma solução técnica para apagar esse fogo. Depois vamos ver a teoria dele para o fogo. Cresce muito rápido, por uns 40 anos. Então, esses são os dados que eu estou dando. O Brasil pode sim, até 2040, zerar as emissões líquidas. Primeiro país. Então, vamos ser um grande herói, né? De fazer esse desafio. E não é só o Brasil. Na verdade, para a gente não deixar a temperatura passar de 2,5 graus, nós precisamos fazer isso no mundo inteiro. Mas eu quero dizer, essa é a posição do Brasil. Preocupação com a COP28, que o pessoal até chamou ela de, lá em Dubai, Emirados Árabes, país dos combustíveis fósseis, chamou Petro COP28. Agora, Azerbaijão, país de combustíveis fósseis, Petro 29. Não vamos deixar o Brasil ser Petro 30. Dubai foi Petro 28, né? Como é que o Brasil não vai ser Petro 30? Qual é a lógica? Não falando em exploração de petróleo na foz do Amazonas, né? Você acha que ele vai falar disso? Vamos ver se ele vai falar de exploração de petróleo? Vamos ver se ele vai falar? Vamos ser assim, vamos proteger todos os biomas e também proteger, logicamente, a biodiversidade. Professor. Ah, não falou! Quer dizer que as outras são Petro porque exploram petróleo. A nossa não vai ser Petro porque a gente vai proteger os biomas, né? Por que ele não fala em não explorar petróleo na foz do Amazonas? Por quê? Porque ele não quer desagradar o governo Lula. O governo Lula que vai financiar esse projeto dele aí de MIT da Amazônia ou de... como é que é o nome do outro? Amazônia 4.0. O que está acontecendo no Brasil 2023-24? Uma tragédia. Quando o INPE calculou todos os incêndios, o INPE é que tem o professor Osmar Pinto Júnior, é o que estabeleceu toda a rede que mede descargas elétricas no Brasil, e ele calculou tudo direitinho. Se você pegar junho, julho, agosto e setembro, menos de 2% dos incêndios foram descargas elétricas, quase nessa faixa 1%. Então, praticamente todos os outros, a origem é humana. A origem. Às vezes o que acontece? Quando a vegetação... Que a origem dos incêndios no Brasil é antropogênica, tranquilo. Agora vamos ver se ele vai responsabilizar o agro. A situação está muito seca e você tem um vento forte, alguém vai lá, bota fogo, aí você tem às vezes fagulha, né? Aí a fagulha voa 20, 30, 50 metros e começa um outro incêndio. Mas alguém foi lá e colocou. Vocês se lembram, no final de agosto aqui, no mesmo dia, 23, o dia que teve o maior número de incêndios no estado de São Paulo, 1.500 incêndios, todos foram criminosos. Todos. Sem dúvida, mas quem é o criminoso nessa história? A polícia chegou a prender 15 pessoas naqueles dias. É lógico, e todos os incêndios foram feitos em 1h30, pegando o norte, o centro, o noroeste de São Paulo, sabe? É uma coisa assim... Mas aqui de crime organizado. Crime, então vamos lá. Então essa é a teoria. Pois é, essa é a teoria dele, né? Não foi o agro, foi o PCC. É difícil fazer cientificamente, porque é crime. É exatamente o mesmo discurso do agro, tá? Não é fazendeiro que está atacando fogo, são os criminosos, né? São os bandidos. Então, isso é uma coisa que a polícia tem que fazer, muita investigação rigorosa, mas assim, na minha avaliação... O senhor fala, se me permite, não perco o fio, mas o senhor fala da descarga elétrica, porque isso é documentado, você sabe se tem ou se não tem. Lógico, Onde cai o raio. Onde cai o raio. Agora, então, não caiu, e tem fogo. Não, mas deixa eu contar... Combustão espontânea não tem, né? Não. Combustão espontânea é muito raro. Deixa eu contar o que provavelmente está acontecendo. O crime organizado, vocês vão ficar bobos de saber, mas eles investem tanto em inteligência artificial, em supercomputação, é impressionante. É impressionante. Então, eles têm essa informação toda, porque a maioria desses dados são públicos, de satélites. Então, o que eles certamente sabiam? Por que nós conseguimos reduzir tanto o desmatamento da Amazônia, da Mata Atlântica? Reduziu no Cerrado nos últimos 5 anos. Porque o sistema satelitário que o INPE faz, também esse outro projeto Mapa e Biomas faz, ele recebe a informação do satélite geoestacionário a cada 10 minutos.
Quando alguém vai desmatar, você desmatar vários hectares leva dias ou semanas. Sim. Então, a pessoa vai desmatar, o satélite pega, a polícia vai lá, o IBAMA vai lá, o ICMBio, o FUNAI, identifica. Então, houve uma super redução do desmatamento. Se a gente pegar a Amazônia brasileira 2023, 2024, já passou de 64% a redução do desmatamento. Aí, o que Eu repito, uma redução forte apenas porque nos livramos da maior bandidagem imaginável, que era Bolsonaro, e voltamos para aquele ruim padrão anterior a Bolsonaro. o crime organizado percebeu? Botar fogo. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. O satélite, ele não pega esse satélite geoestacionário que manda um dado a cada 10 minutos, ele não pega o fogo quando alguém bota numa árvore ali, num algum lugar, no canavial. Sim. Ele só pega quando a área do fogo, e o INPE fez inúmeros estudos, fez experimentos, quando a área do fogo é 30 a 40 metros quadrados. Quando começa assim, coloca ali, o satélite não pega. Então, quanto tempo, mesmo nessa situação de super seca, onda de calor, super inflamável, leva 30 a 40 metros quadrados, leva 1h30. Aí o INPE precisa 20 minutos para processar o dado. Então, vamos dizer assim, a cada 2 horas, o INPE mostra o local onde tem aquele incêndio. Mas o criminoso não está mais lá. Claro. Evidente. Certamente o crime organizado fez isso porque eles sabem que não dá para pegá-los. O desmatamento dá. Mas a finalidade do crime organizado é uma finalidade econômica ou é uma finalidade política? Os fins de tantas queimadas promovidas pelo homem, portanto pelo crime organizado, é o de desestabilizar governos ou existe ali a intenção de fazer um cultivo ou de estabelecer uma área de pasto, de animais? O crime organizado está querendo as duas coisas, deixa eu explicar. Em primeiro lugar, eles estão muito preocupados. Todos os países amazônicos conseguiram reduzir o desmatamento. O ano passado continua reduzindo esse ano. Então, se todos os países amazônicos, como o compromisso, quase todos, zerar o desmatamento de 2030, então não tem mais aquela ferramenta que o crime organizado sempre usou. Mercado ilegal, grilagem de terra, mercado ilegal, a fazenda pecuária ilegal. Engraçado que ele chama isso aí de crime organizado, mas a gente chama aqui na Amazônia isso aí de setor produtivo, de fazendeiros de Altamira. O garimpo ilegal, extração seletiva ilegal, tudo isso. Então, na minha opinião, isso é a minha opinião, porque é difícil fazer estudo científico, tem que prender alguns desses criminosos e eles têm que falar, né? Falar. Eles têm quem mandou, né? Exatamente. Então, na minha opinião, é o seguinte, o que eles estão preocupados? Se todos os países amazônicos, o Brasil especialmente, zero desmatamento, reduz como vinha reduzindo em 2025 e continua em 2024, imagina o Brasil na COP do ano que vem, um grande país. Claro. Os países amazônicos, os países que mais vão reduzir emissões do mundo. Claro. Aí, o que acontece em 2026? Certamente vão ser reeleitos esses políticos, como o presidente, o governador do Pará não, porque já é a reeleição dele, mas certamente ele vai conseguir, ele vai indicar alguém, porque é o estado que mais reduziu o desmatamento. Então, a impressão que parece é o seguinte, naquele governo que nós tínhamos no anterior, ele totalmente apoiava, né? No 7 de setembro de 2019 foi o dia do fogo. Quando eles Sim, o famoso dia do fogo. Famoso. E o presidente não criticou, elogiou, elogiava todos os mineradores ilegais. É uma das coisas assim. Eu mesmo não sei... Ministro chegou a ir a evento de garimpeiro e de desmatador. Isso, ministro. Foi presente, estava ministro, lá. mas não se esqueça daquele outro evento que é difícil de acreditar. Por que o ex-presidente não foi preso? Vocês se lembram, antes da reunião do G20 em 2021, que foi na Itália, o ex-presidente foi da terra indígena Raposa do Sol. Sim, exato. E é proibido, ele estava tentando mudar o marco legal, né, uma PEC, para permitir mineração em terra indígena, mas ainda... Então vocês estão vendo, a teoria dele é que o fogo foi colocado pelo crime organizado
O fogo aconteceu não porque Lula não está conseguindo combater o fogo. O fogo aconteceu porque o crime organizado está preocupado com Lula, que está diminuindo muito o desmatamento. Então o fogo não está acontecendo porque Lula está fraco no combate aos crimes ambientais. O fogo está acontecendo justamente pelo contrário, porque Lula está sendo bom demais no combate ao crime ambiental. Lula está sendo bom demais para o PCC, quer dizer, bom demais no combate ao desmatamento. O PCC está inconformado em como o Lula é bom no combate ao desmatamento e por isso está atacando fogo para boicotar Lula, né? Aí ele fala, né, o governo anterior queria permitir a mineração em terra indígena, sim, e Lula também. Tanto que ele não vetou isso na hora que ele fez o veto parcial da lei do marco temporal. Não, esse cara ele está totalmente alinhado com o governo, passando pano descaradamente para o desastre ambiental que é o governo Lula. O que então parece? Que o crime organizado quer que seja eleito um político que apoie o negócio deles de décadas e décadas. Desmatamento, mineração ilegal. Tá vendo? Tá vendo? Tá queimando não porque Lula é ruim, tá queimando porque Lula é bom demais. E aí incomoda o crime organizado que quer boicotar a reeleição de Lula. Então, na minha opinião, esse crime organizado está muito preocupado, todos os países amazônicos combateram o desmatamento, combaterem tudo, eles vão perder esse negócio ilegal e eles não querem que esses políticos sejam reeleitos. Então, o que acontece? É o fogo, né? O fogo está sendo percebido mundialmente. Por que os governos dos países amazônicos, especialmente o Brasil, também Bolívia teve muito incêndio, parte da Colômbia, por que os países não estão conseguindo? Mas, na minha opinião, é o crime que viu que ele é pego quando ele está fazendo o desmatamento. É interessante como ele fala que é o crime e não é o agro. Ele separa o agro do crime. Mal sabe que as duas coisas são absolutamente misturadas. Vocês viram, logo em janeiro do ano passado, quando começou o novo governo, aqueles milhares de pessoas, polícia, exército, aeronáutica, marinha, que foram para o território Yanomami. Puxa vida, antes tinha mais de 20 mil garimpeiros ilegais ali. Nossa... E a desintrusão não se fazia de jeito nenhum. Sim, melhor do que Bolsonaro todo mundo mas e aí, tá feita a desintrusão? Tá resolvida a questão do garimpo no Yanomami? Que eu saiba, não. E toda aquela poluição com mercúrio matou tantas crianças, tantos Yanomamis, e realmente aquele trabalho da polícia, porque aí sim, o satélite mede, o dia que se começa a fazer a mineração ilegal, o satélite mede. Puxa, em 2022, um artigo no New York Times monitorou, olhando o satélite, 2.000 pistas clandestinas de mineração ilegal em toda a Amazônia. Quer dizer, então, eu acho assim, o crime organizado está muito preocupado de candidatos que não sejam como o Trump, sejam reeleitos aqui. Então, eles querem acabar com a fama desses candidatos. E é o que a gente está vendo, né? Um ataque muito grande. Olha aí, o fogo está acontecendo porque o PCC está preocupado com a reeleição de Lula, né? Então por que Lula não bota a polícia em cima deles, assim, forte, e desbarata o crime, né? Cadê? Por que não? Porque, na verdade, o criminoso é o agro, e Lula não quer incomodar o agro. Mas é lógico, aí precisa ter um combate. Eu tenho sugerido muito que, como os sistemas satelitários ainda não conseguem pegar o incêndio na hora que ele começa, eu acabei de saber, nesses dias que eu estava em Nova York, que a Google está agora querendo financiar um satélite, não está pronto ainda, mas eles querem financiar um satélite gratuito, não é negócio privado, para fornecer uma informação que vai medir a cada 30 minutos 1 metro por 1 metro. Aí vai pegar o fogo a cada 30 minutos na hora que começa. Então, se isso acontecer, é satélite. Enquanto isso não tiver, tem que fazer, por exemplo, eu conversei com um dos diretores da Suzano, né? E eles têm muito medo também de incêndio nas suas silviculturas, e eles têm drones. Então, eles têm sistemas de drones que procuram monitorar. Olha aí, olha o tipo de relação dele. Suzano Celulose. Olha, para você ver as relações que esse fulano aí tem com o setor capitalista mais perverso imaginável.
O fogo também tem fogo criminoso. E nós vimos aqui no estado de São Paulo aqueles incêndios todos, os canaviais, todos foram criminosos. Então essa é um pouco a minha interpretação. O crime não quer que esses políticos que protejam o meio ambiente sejam reeleitos. E o professor não está falando, mas aí falo eu, né? E esse crime que não quer, ele tem uma associação que é de natureza ideológica, óbvio também, né? Porque, é claro, eles têm seus partidos de preferência, seus candidatos de preferência, seu mito de preferência. Pronto, fechou. A culpa é do Bolsonaro, então. Não é do Lula que é fraco no combate ao crime ambiental, não. O Lula, inclusive, é forte demais, por isso que ele está sendo atacado. Não é? E não à toa se fala, olha aí, no governo Lula, maior número de incêndios Provocados, Mas aí, essa discussão enseja uma outra discussão que parece importante, professor. É evidente a associação entre garimpo e crime organizado, por exemplo, né? O narco-garimpo. Os números crescem todo dia. Nós precisamos de uma vocação econômica para o norte do país. Eu estive na Amazônia, né? E vi que as pessoas, às vezes, não têm alternativa senão vender as árvores das pequenas áreas que são de sua propriedade. Não tem absolutamente nada para fazer e não tem nenhum alento senão vender uma castanheira, vender uma árvore de 200 anos por alguns reais. O presidente Lula tem vocalizado de maneira muito reiterada a importância dos países desenvolvidos de alguma forma, apoiarem o Brasil para dar alento a essa população. Se ali nada pode ser feito senão preservar o meio ambiente, o mundo precisa pagar para o Brasil preservar o meio ambiente. Né? Então, deixa eu... Até foi bom você fazer essa pergunta, que eu até menciono aqui, ó, mostro para vocês esse projeto que nós estamos desenvolvendo lá na Amazônia, chamado Amazônia 4.0. Não sei se vocês estão reparando, mas essa entrevista ela parece espontânea, mas é tudo jogada ensaiada, viu? E eu também tenho feito estudos com alguns pós-doutores que trabalham comigo. Que pós-doutores, cara? Esse não existe, esse nome não existe. A pessoa faz um pós-doutorado, ela não vira um pós-doutor. Não existe, pós-doutor, vem cá, pós-doutor. A pessoa é doutor. Tudo que ela faz depois que ela obtém o título de doutor, a gente chama de pós-doutorado. Mas não torna ela um pós-doutor. E uma boa notícia, nós tivemos uma bela doação do Grupo Carrefour. Olha aí, além de ter ótimas relações com a Suzano Celulose, também é brother do Carrefour. Só gente fina. E nós já estamos começando a construção da primeira biofábrica ali na Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns. Não é nossa, não. Nós somos uma organização não governamental, não temos lucro nenhum. E eu também estou trabalhando. Ô, Cláudia, senta lá. A organização não governamental não tem lucro, né? Mas vai dar uma olhada nos salários, nas diárias, nas passagens, né? Sobretudo os salários, né? Os contratos de consultoria, aí sim, né? Aí você vê que o dinheiro chega, o dinheiro flui para onde ele tem que ir. Não precisa a organização em si ter lucro. O que eu faço é pro bono, não cobro nada. Mas nós vamos dar a biofábrica para a comunidade. E nós já fizemos um cálculo, essa biofábrica vai processar, começa com 90 quilos de chocolate e o chocolate do cupuaçu cupulate por dia, e vai chegar até 250, e ela vai levar a classe média entre 85 e 120 famílias. Então isso é para demonstrar o potencial dessa nova economia. Mas, de novo, aquele desafio que eu falei, todos os produtos, a maior biodiversidade do planeta, nós só temos 0,3%, 0,4% do PIB. O senhor chegou a falar, mas lembra mais uma vez, esse nós, essa iniciativa que o senhor fala, quando o senhor fala nós, de que entidade o senhor está falando? Que está capacitando essas pessoas? É o Instituto Amazônia 4.0, é uma organização não governamental que nós criamos. Procura...
justamente, a Amazônia 4.0, organização não governamental, que precisa de doadores dos grandes capitalistas, aqueles que têm interesse na construção de hidrelétricas, que têm interesse na pavimentação da BR-319, e é por isso que ele não fala nada contra a pavimentação da BR, é por isso que ele não fala nada contra o complexo do Tapajós, não fala nada contra a Ferrogrão, só fala temos que zerar o desmatamento. Como que vai zerar o desmatamento com essas obras, né? Mas isso ele não fala, né? Ele fala como se zerar o desmatamento fosse uma questão de engenharia, que bastasse girar uma chave, né? E é daí que vem esse otimismo de Carlos Nobre, que você vê que, por um lado, ele é perfeitamente ciente e eloquente sobre o aquecimento global. Aquela parte que, a maior parte eu cortei, porque estava longo demais, mas quem quiser ver lá no vídeo original. E agora ele apresenta o seu produto. Saber, pesquisa a respeito. E aí também, já desenhamos um laboratório para castanha, estamos buscando dinheiro para construir. Olha, só para dar uma ideia para vocês, quantos produtos dá para fazer da castanha? 22 produtos. E por que eu posso falar isso tudo? Porque eu sou professor universitário, eu tenho estabilidade. O meu chefe não pode me demitir. Se ele pudesse, ele já tinha demitido. Seria a primeira coisa que ele teria feito hoje, né? Porque eu estou o dia inteiro criticando o agro, né? Então já tinha chegado um fazendeiro e falado aí, professor, olha só, o professor Rodolfo está aqui detonando a gente o dia inteiro. Passa o rodo nele, né? Ele teria passado, mas ele não pode, né? É por isso que eu estou aqui em casa todo dia fazendo um vídeo que detona o agro. Eu só posso fazer isso por causa dessa jabuticaba, essa normalidade que essa estabilidade, graças a Deus que existe no meu caso, essa estabilidade do funcionário público, professor de universidade federal, né? Então eu não preciso de dinheiro para doação, então eu termino sendo o boca maldita que está aqui para mostrar para todo mundo que o rei está nu, né? E o rei, no caso, é o Carlos Nobre. Cosméticos, alimentos, óleos industriais. Já desenhamos um laboratório para fazer sequenciamento genômico, DNA. Criamos um sistema blockchain para registrar. Qual que é a nossa ideia? Levar ao laboratório, capacitar comunidades para eles fazerem o DNA de plantas, animais. Tem valor econômico hoje o DNA. Certamente já houve muita gente nessa mesma posição que eu, né? Só que não tinha vazão, né? Você não consegue falar. E agora o YouTube abriu essa possibilidade, né? De você... Eu construo o meu próprio canal, eu tenho o meu público aí. Mais de 5 mil pessoas inscritas nesse canal. Esse vídeo deve ser assistido por pelo menos 500 pessoas. E é isso, né? É isso que eu pretendo fazer, é isso que eu tenho feito da vida, né? É denunciar essa hipocrisia, esse jogo de interesses, né? Carlos Nobre não faz a crítica adequada do governo Lula porque precisa de doações governamentais para todos esses projetos dele. E micro-organismos para reduzir o risco de epidemias e pandemias. Então esse é o nosso projeto Amazônia 4.0 e também agora final de novembro, 28 e 29 de novembro, lá em Manaus, nós vamos lançar, esse é o meu grande sonho, eu digo, esse é o meu último projeto na vida profissional, é o Instituto de Tecnologia da Amazônia. Olha aí, agora ele vai fazer o ITA da Amazônia, que em vez de aeronáutica é a Amazônia, o A. Você vê que o homem sai da engenharia, mas a engenharia não sai do homem, né? E todos esse negócio, Amazônia 4.0, ITA da Amazônia, tudo isso precisa de muita doação, né? Daí o fato dele estar apoiando cegamente o governo, dizendo que o problema do governo Lula não é amar demais a Amazônia. O problema do governo Lula é ser eficiente demais no combate ao crime ambiental. Por isso que está acontecendo tanta queimada. Não é que o Lula é fraco, é que ele é bom demais, né? A BR pode fazer, porque vai vir muito dinheiro para a ONG, né? Claro que a BR-319 é reconstruída, vai chover dinheiro para a ONG, né? E vai chover demandas para o Instituto de Tecnologia da Amazônia. Nós estamos desenhando, vamos lançar agora um estudo completo. O que é isso? Isso é um ITA na Amazônia. Poxa, que bacana. Um ITA na Amazônia. Cai quem quer, né? Vocês, obviamente, estão sabendo, o presidente Lula, até em março, foi em Fortaleza e lançou a pedra fundamental do ITA de Fortaleza. Isso. Belíssimo engenharia, eu estudei no ITA, eu sei o que é a vantagem, é
Olha, o Brasil tem a terceira maior empresa de aeronaves do mundo. Pois é, vários ecologistas importantes formados no ITA. Não, só que não, né? Só que não. É o tipo de pensamento dessas escolas que está levando a gente para o buraco. E é esse o tipo de pensamento que é o plano dele para a Amazônia, né? Por isso que ele não é contra nenhuma dessa infraestrutura. E ele acha que vai salvar o planeta só porque ele ganhou o prêmio de guardião do planeta, herói do planeta, não sei o que do planeta. E aí fica todo mundo babando o ovo dele. E a maior parte dos biólogos jovens, porque eu já sou um biólogo velho, né? Então eu tenho o meu emprego aqui, já tenho a minha estabilidade, eu estou caminhando para aposentadoria aqui na Federal. Mas e os jovens que precisam de emprego, né? O que eles vão fazer? Eles querem uma vaguinha no ITA da Amazônia, né? E por isso que eles vão criticar o Carlos Nobre? Não vão. Mas não espere que saia daí a solução. E não caia nessa dele de transição energética. Porque se a gente construir mais hidrelétricas no Rio da Amazônia, o que a gente vai fazer é acelerar o colapso. Teríamos se não fosse o ITA? Não teríamos. E ITA Fortaleza vai fazer, pela primeira vez, engenharia de energias renováveis. E em 2000... Olha aí, ITA de Fortaleza fazendo engenharia de energias renováveis. Tá? A solução para a crise climática não passa fundamentalmente pela engenharia, passa pela política, tá? Pela sociologia. Né? E que política é essa? É a luta de classes. É a luta contra o capital. Não são soluções tecnológicas mágicas que vão nos salvar da crise ambiental. Tecnologia essa que nos jogou na crise ambiental. Em 2030, o primeiro curso de engenharia do Brasil de bioengenharia. Bioengenharia. A engenharia dos produtos da nossa biodiversidade. Então, essa ideia nossa é dentro também do Amazônia 4.0, mas aí é um projeto panamazônico. Nós estamos agora, vamos lançar final de novembro. O nosso estudo é Brasil, Colômbia e Peru. É lançar um ITA na Amazônia. Um ITA. Parece piada, né? Se ITA já fez alguma coisa para preservar o meio ambiente. Que onda é essa, cara? Que loucura é essa? Nós temos parceria com o ITA, com o MIT, com a Universidade de Stanford, com universidades lá da Amazônia. E a ideia é essa, é lançar um instituto padrão ITA, padrão MIT. E aí nós selecionamos 5 áreas para esse instituto. Uma é sistemas fluviais, a Amazônia tem o maior sistema fluvial do mundo. A outra é a floresta, os produtos da floresta sociobiodiversidade, que eu dei os exemplos aqui. O terceiro tópico é infraestrutura sustentável, como criar infraestrutura sustentável de transporte, de energia, de também teleconexões e também... Aí, infraestrutura sustentável de transporte e de energia, né? De transporte deve ser a tal Estrada Verde, né? De energia é o complexo hidrelétrico do Tapajós, né? Talvez mais hidrelétricas aqui no Xingu. Também telemedicina. O quarto é paisagens alteradas. Nós temos em toda a Amazônia 2 milhões de quilômetros quadrados alterados, 1 milhão desmatado e quase 1 milhão degradado. E o quinto é a Amazônia urbana. 74% da população da Amazônia é urbana. Então é isso. Essa é a ideia desse Instituto de Tecnologia da Amazônia. Não é barato. Fizemos a nossa conta, uns 400 milhões de dólares. Em vários países, não é só num. Pois é, e de onde vem esses 400 milhões de dólares, né? Vem do capital. E é por isso que ele não critica o capital, é por isso que ele não fala em reforma agrária. É por isso que ele não fala contra nenhuma das obras em andamento na Amazônia, né? Que vão terminar de destruir o bioma, né? Aí o povo vê o Carlos Nobre falando, meu Deus, ele está preocupadíssimo com o clima, a temperatura está subindo mais rápido, temos que parar o desmatamento. Mas como parar o desmatamento? Por mágica? Vai parar o desmatamento asfaltando a BR-319? Vai parar o desmatamento abrindo a Ferrogrão, que vai abrir garimpagem e mineração aqui em toda a bacia do Xingu e do Tapajós? Né? Vai parar o desmatamento construindo mais hidrelétricas no Tapajós, que já está secando? Porque ele fala explicitamente em hidrogênio verde. Como que vai fazer esse hidrogênio verde? Né? Será que está nesse livrinho aí bonitinho, que tem a capa coloridinha, cheio de indinho desenhado? Não está. Com tecnologias modernas também.
E é isso, formar milhares de estudantes de graduação e pós-graduação. Nós estamos desenhando 25 laboratórios super avançados, laboratórios flutuantes, laboratórios fixos, para dar uma super capacitação para essa nova bioeconomia. Então, essa é a ideia, esse é o meu sonho. E definir o sistema produtivo amazônico. É criar tanta gente para criar esses estudantes, para criar empresas, startups, começar a desenvolver um grande potencial dessa nova bioeconomia. Esse é o meu último trabalho aí. Professor, o senhor sabe que a gente está caminhando para o final. Uma das conversas mais fascinantes que a gente teve aqui. Claro, uma aula. Porque uma aula mesmo, e eu tenho um sentimento ambíguo, muito, assim, que acaba sendo bom, porque é o seguinte, assim, a gente sabe que vive um momento muito difícil, uma situação muito ruim. O senhor falou de todas as possibilidades, que inclusive levam à extinção da própria espécie, né? Não sei que a gente fique lá como os eremitas. Pendurado no cume de uma montanha. Esse aí com cara de almofadinha parece que é o que banca esse programa, né? Aquele fala uma aula, né? Ele tem uma cara de burreldo, né? Ele tem uma cara de limitado, né? E aí é por isso que ele faz questão de financiar um programa desse que talvez dê a ele uma áurea menos burrelda do que ele sempre foi. No cume da montanha, e ao mesmo tempo, né? Quando o senhor fala isso tudo que o senhor falou, eu fiquei cheio de esperança. É verdade, eu pensei a mesma coisa. Claro, esse é o produto que o Carlos Nobre vende, né? É essa esperança, né? Agora, para ter esperança, tem que ajudar ele a conseguir os 400 milhões de dólares. Eu me senti bem falando assim, puxa, tem gente fazendo coisas, tem gente acreditando. Só que se você entende o mínimo de Amazônia, você sabe que as coisas que ele está fazendo, né? Principalmente quando fala em transição energética, em hidrogênio verde e em pecuária verde e o caramba, são coisas que vão levar a gente para o buraco mais rápido, com mais sofrimento para os mais pobres, para os excluídos, né, para os periféricos. Né? A ideia, né? A Amazônia tem que ser tratada como um santuário. Né? E não como o reino da bioeconomia 4.0, porra. Tem gente acreditando e que sabe muito, né? E o senhor sabe muito, e a conversa é absolutamente deliciosa. Como se fosse um programa de computador, né? Agora tem a versão 1.0, 2.0, agora é a Amazônia 4.0, né? Depois é o quê? A gente vai esperar o quê? A Amazônia 5.0, né? Depois a Amazônia XP, só se for, né? Aí não vai ser mais Amazônia, vai ser Ex-Amazônia. Aí sim, aí tá resolvido. Fascinante. Encerra para nós aí. Não, professor, eu ia perguntar justamente, a minha última pergunta é a seguinte, quer dizer, o senhor é otimista ou pessimista? Olha, não sei se você sabe, mas a ciência já demonstrou, e eu aprendi, que quando a gente atinge 65 anos, a gente sai de pessimismo e passa a ser otimista. Quem disse isso? Quem disse? A ciência já demonstrou. Agora, tudo que esse cara acha, ele chama de a ciência. Né? Aí ele falou, é a ciência que está falando, ele incorporou a ciência. Quem disse? Quem demonstrou que quando passa dos 65 anos passa a ser otimista? Não sei. As pessoas que eu convivi aí com mais de 65 anos não passaram por esse processo aí, dessa forma que você está falando, não. Mas Carlos Nobre, ele vende otimismo, né? E agora, então, otimismo agora é o otimismo da ciência. Porque ele passou dos 65 anos, então a ciência diz que ele virou otimista. Ele vende otimismo, o otimismo é business dele, tá? E é por isso que ele pelo menos expressa otimismo. Só que é o otimismo perigoso. É aquele otimismo que fala, vai lá, constrói hidrelétrica para a gente poder fazer a transição energética, vai dar certo sim, vai lá. Eu tenho 73. Então, mais 4 eu vou melhorar muito. Eu tenho 73, e impressionante, eu fiquei 35 anos da minha vida falando do risco do ponto de não retorno da Amazônia. Toda a minha pesquisa, eu sempre estava pessimista, o desmatamento aumenta. Aí depois eu falei, não, eu tenho que começar a buscar soluções, não só, né? Aí foi que criamos o projeto Amazônia 4.0 a partir de 2019. Hoje eu estou otimista. Nossa, que fofo, né? Quer dizer, um senhorzinho tão estudado, né? Tão culto, otimista. Quem não vai ficar otimista ouvindo ele, né? Porque a maior parte da população brasileira não quer destruir a Amazônia. Claro. Então, vamos lá.
Sim, a maior parte da população brasileira também quer dividir a terra. A maior parte da população brasileira também não quer uma concentração de renda como a gente tem aí, né? E aí, né? O que significa que a maior parte da população brasileira não quer destruir a Amazônia, né? Vamos desenvolver, vamos salvar a Amazônia. É isso aí. Professor, nós terminamos aqui Mãos dando dadas. as de mãos dadas. Ah, olha, eles estão de mão dada, olha que bonitinho. Ah, agora eu também tô otimista, viu? Olha, que conversa maravilhosa, que conversa magnífica. Eu tô melhor ao fim dessa conversa do que eu estava no começo. Obrigado, professor, por tudo isso. Gostou? Se inscreve no canal, dá like, etc. Né? É o Reconversa, meu filho, é isso aí. Então tá bom, muito obrigado. Então eu quero deixar com vocês aqui, para cada um de vocês. Muito obrigado. Tá aqui, ó. Olha, ganhou o livrinho, ó que bonito. Olha a capa do livrinho, que bonitinha, né? E eu que agradeço você por estar assistindo, olha aí, já quase 1h20 de vídeo, né? Se você chegou até aqui, você é guerreiro. Espero que tenha valido a pena. É isso aí. Valeu, falou, fui. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.